No vídeo anterior, a gente falou sobre a implementação do tipo abstrato de dados sequência utilizando a estrutura de dados vetor. A gente falou sobre a implementação das operações de criação e liberação do vetor, que são razoavelmente triviais, podendo ser feita com alocação estática ou dinâmica. E a gente falou das operações de inserção, remoção e acesso de elementos, considerando que eu posso realizá-las no início da sequência ou do vetor, no fim da sequência do vetor ou numa posição aleatória. E a gente considerou duas possibilidades de tipos abstratos de dados que são derivações da sequência, que são a pilha, que considera um subconjunto de operações em que eu tenho a inserção e a remoção na mesma extremidade da sequência, então eu tenho que inserir e remover do fim ou inserir e remover do início. E a gente considerou também a fila, que ela, ao contrário, ela precisa que a inserção e a remoção sejam extremidades diferentes da sequência, seja no início, inserir no início e remover do fim, ou inserir no fim e remover do início. E a gente viu que para a inserção de um elemento nessa sequência, com a implementação de um vetor, eu preciso deslocar vários elementos para abrir espaço para realizar essa inserção. Então, se eu vou inserir no início da sequência ou no meio da sequência, eu tenho um componente linear, que é um for, que vai fazer esse deslocamento. Enquanto que a inserção no fim, como eu já tenho um espaço e não preciso deslocar ninguém, eu não tenho esse componente linear, então eu tenho a operação de inserção como constante. E a remoção é basicamente igual. Por quê? Porque ao remover o último elemento eu não preciso fazer nada, mas se eu for remover um elemento no meio ou no início da minha sequência, eu preciso completar esse espaço que eu criei. E para isso eu tenho que fazer um deslocamento que é mais um componente linear. Então, com isso, a gente tem esse quadro que está aí na tela, que a gente consegue ver que com essa implementação eu consigo implementar uma pilha utilizando um vetor de uma maneira eficiente. Basta realizar todas as operações no fim do vetor, de inserção e remoção e de acesso. Porém, na implementação da fila eu não consigo, porque se eu fizer a inserção ou a remoção no início, que eu preciso pelo menos alguma das duas que seja no início, as duas têm um componente linear que não é um componente muito eficiente. Imagina você está fazendo um buffer de um vídeo no YouTube e o comportamento do buffer depende do tamanho do vídeo. Então, se tiver um vídeo de 2 horas, você ia ter bastante problema para realizar a operação. Não é algo adequado. Então, o que a gente precisa pensar é, será que eu consigo achar alguma forma de implementar o vetor que eu consiga realizar a remoção e a inserção no início de maneira constante? Então, é isso que a gente vai discutir nessa aula. Então, vamos lá. Então, vamos só dar uma olhadinha qual que é o problema que a gente encara quando a gente implementa, então, esse nosso vetor, certo? Imagina aqui, então, o meu problema maior é, se eu pensar a forma como o vetor é implementado, é que eu tenho na primeira posição o primeiro elemento, e os outros vão em seguida, certo? Então, se eu tivesse aqui algo como A, C, D, E, F, se eu tiver que inserir um elemento na primeira posição, eu tenho um problema aqui que eu preciso deslocar todos para o lado. E esse é o meu grande problema, que eu preciso deslocá-lo todos esses elementos. Mas e se em vez disso eu tivesse algo como, assim, em vez daqui, se eu tivesse mais espaços antes daqui, se eu tivesse um -1, -2, -3. Isso é, e se eu garantir, se o primeiro elemento da sequência não estivesse exatamente na primeira posição? Então eu poderia, por exemplo, aqui, vir e colocar um outro elemento em alguma posição, sem precisar deslocar ninguém, pois eu tenho um espaço numa posição anterior. O problema maior disso é como que eu abro esse espaço, como que eu prevejo se eu vou crescer para a direita ou para a esquerda.
Mas a gente vai ver como que a gente resolve isso. Mas a graça de ter a representação dessa forma é que eu não tenho limitações de crescimento, seja para a esquerda ou para a direita. Então, beleza. Dado isso, o que isso muda? Se eu tivesse uma representação assim, o que isso muda em relação à nossa representação original? Então, na representação original, eu tinha um V, que era um apontador, que era um char apontador, que aponta para a primeira posição, e eu tinha um N, que nesse caso aqui estaria com... Vamos apagar o X primeiro. Nesse caso aqui, teria com 5 elementos, e eu teria o meu Nmax, que aqui seria algum valor que a gente ainda não definiu, porque ele está quase que infinito. Vamos fingir que ele está infinitão aí. Certo? É um caso teórico. Agora, o que eu tenho que dizer também é, eu preciso de algo que eu vou chamar de B, que é um bias, ou é um viés. Ele me diz qual que é a posição inicial dos elementos dentro desse vetor. Se eu considerar que esse valor é sempre zero, então eu tenho a implementação típica do vetor. Mas agora o que eu posso fazer é algo do tipo assim, ó, em vez do A aqui, eu vou adicionar a letra R, então o meu N, em vez de 5, ele vira 6, e o meu bias vira menos 1. Então agora eu digo, não só eu tenho esse espaço contínuo, mas eu não limito a minha sequência a começar na primeira posição. Ela pode começar em qualquer posição dentro da sequência. Com isso eu consigo o quê? Eu consigo inserir elementos no fim, por exemplo, eu posso inserir aqui a letra T, que é a única coisa que mudaria, seria colocar aqui 7. Eu consigo inserir novos elementos no início, X, que vai me dizer que eu tenho 8 elementos, só que o meu bias agora é menos 2. E eu consigo também remover elementos. Eu posso remover o T lá no fim, aí aqui vira 7, e eu posso remover o meu X e o meu R, que esse aqui vira 5 novamente, e o meu bias volta para o 0. Olha que legal, eu consegui fazer tudo isso sem nenhum deslocamento, você precisa deslocar ninguém. Então, sempre, todas as operações, elas são operações constantes. Mas a gente tem um problema, que é aquele problema do... Vocês não são da cidade, mas tem aquele joguinho que tinha da Nokia, que era da cobrinha, que ela vai crescendo e ela vai... Péssimo. Que ela vai crescendo de um lado e vai morrendo do outro. O problema é quando ela vai e bate numa parede. Que é exatamente o caso aqui. Eu posso ir crescendo para sempre se eu tivesse um espaço infinito. Eu posso ir inserindo elementos de um lado e eu posso ir apagando os elementos do outro sem nenhum problema. O problema é que eu não tenho espaço infinito, certo? Aí eu entro numa questão de qual é o tamanho do vetor que eu preciso ter para poder realizar essas operações. Aí a gente pode usar a solução do joguinho da Nokia. O que o joguinho da Nokia faz quando você chega numa barreira? Ele continua crescendo de um lado, aí de repente ele aparece lá do outro. Então, isso que a gente pode fazer. Vejam, e se... E se eu fizesse, por exemplo, um mapeamento aqui do fim, como se fosse um portal, aqui para o meu início. Então, é como se eu chegasse aqui, ó, então eu continuo esse crescimento, vejam. Eu coloquei aqui o X, o Z, e aqui eu apago esse elemento e apago esse elemento. Continua essa minha construção. Veja, aqui eu vou ter, esse aqui vai até o 7, o 8 e o 9, então eu tenho 10 elementos, então o meu Nmax não é mais infinito, o meu Nmax é 10. Então eu chego nesse Z aqui,
aqui agora com um total, vamos pôr o F aqui, chega até o final dele, quando ele chega na barreira, eu tenho 5 elementos, e o meu bias, que é o meu primeiro elemento, é lá no 5. Isso aqui reflete aqui nos menos, é como se eu tivesse um X, um Z e um F aqui desse lado. É como se fosse espelhado de um lado para o outro. Agora, quando eu inserir um novo elemento aqui, então se eu inserir o elemento aqui, um R, eu vou da mesma forma aumentar esse meu 5 aqui, vai para 6, e o R aparece aqui no começo, porque eu tenho esse espelhamento. É como se o fim do vetor ele fosse, de fato, mapeado para o início do vetor. Então, é como se eu pegasse esse vetor, juntasse ele de uma forma circular. Um outro desenho que eu posso fazer isso, então, em vez de fazer assim, eu posso fazer isso como um vetor circular, com várias posições, assim, que são a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu posso ir crescendo esse vetor para um lado ou para um outro, dependendo de quais são os itens que estão lá dentro. E eu posso ir realizando essas tarefas infinitamente enquanto houverem posições ali dentro. Então, esse é o conceito principal do que a gente vai chamar de vetor circular. Ele se chama circular porque eu faço um mapeamento das posições que vêm logo após do vetor no início do vetor. E eu consigo, com isso, ir realizando essa brincadeira de inserindo elementos no fim ou no começo e puxando o vetor para um lado ou para o outro, e assim ter espaço livre para inserção no início ou no fim, e também poder remover os elementos do início ou do fim, sem precisar deslocar nenhum elemento. Então essa é a brincadeira que a gente vai fazer. Então a gente precisa agora pensar como que eu implemento isso. Mas essa é o que a gente chama de vetor circular. Então vamos pensar um pouquinho. O que a gente precisa agora? O que muda da implementação do nosso vetor normal? A gente tem o char, a gente tem o v, a gente tem o n, a gente tem o nmax, e agora a gente só tem o b, que me diz qual que é a posição inicial do vetor. O b aqui, nesse caso, está aqui, está imputando no 5, certo? Aí, como é que eu calculo essas posições? Vejam, como é que eu sei que a posição teórica 10 ou 11 aqui, ela equivale à posição 0? Ou como é que eu sei que a posição menos 1 equivale à posição 9? Para isso, a gente tem um operador que está implementado em C em várias linguagens, que é o operador módulo, que em C é esse cara aqui. Mas em algumas outras linguagens, ele é o operador mod. Então vamos discutir como é que o mod funciona. O mod é o resto da divisão inteira. O que isso significa? Ele diz, lembra a divisão? Se eu pegar algo do tipo 7 dividido por 3, lembra? Eu coloco 2, vira 6, sobra 1 que eu não tenho que fazer. Então o resto da divisão, esse 1 aqui. Certo? Então o que esse cara vai fazer? Imagina que eu tenho uma sequência aqui de números que seja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu quero criar módulos, quer dizer, eu quero criar um vetor circular de um tamanho específico, de tamanho, vamos lá, de tamanho 4. Então a operação que eu faço, esse aqui é um número que vamos chamar de pos. Eu faço a operação, esse 4 aqui é o nosso nmax. Então, o que eu posso ter? O valor do pos módulo nmax. Isso vai me dizer, 0 dividido por 4 vai me dar 0 com resto 0. 1 dividido por 4 me dá resto 1. Até o 2, até o 3. Até quando eu chego no 4. 4 dividido por 4 dá 1 com resto 0. 5 me dá 1 com resto 1. E assim vai. 2, 3, 0, 1, 2, e assim por diante.
Olha que legal. Essa operação, ela já me dá aquele corte de maneira automática. Legal, né? Em algumas linguagens, o C está nessas, se eu colocar o -1, ele vai seguir fazendo isso. Isso não é verdade para todas as linguagens. Então, o -1 seria o 3. Então, ele já faz esse mapeamento. Então, agora, para eu fazer então um mapeamento para esse espaço circular, quer dizer, o espaço da sequência, mapear ele para um espaço circular, basta eu utilizar essa construção aqui de mod nmax. Legal, né? Então vamos pensar então como é que a gente implementa essas operações. Veja, para criar o vetor, é a mesma coisa, só tem uma variável nova que ela começa com b igual a 0. Para liberar, também o tamanho do espaço é o mesmo. Então a graça agora vai ser, na verdade, só a nossa preocupação quanto às implementações das operações de inserção e remoção. Então o que a gente vai ter agora, nós não vamos se preocupar com a inserção no meio, a gente só está preocupado no início e no fim. Então para inserção a gente vai ter agora, vamos fazer um void, que vai ser, vamos lá, inserir no início. E a gente vai mandar um char v, vamos mandar um int. A gente vai modificar agora o n dessa forma, porque o n também modifica, o b também modifica, e a gente manda o nmax, que eu não me preocupo. Mas agora eu também tenho que colocar, eu tenho que inserir só um elemento. Certo? Não vou dizer a posição, porque ele vai inserir na primeira posição. Certo? Então, a primeira coisa, independente do tamanho, se o número de elementos ele for do tamanho do nmax, não cabe nada. Então, mesmo se eu tivesse uma sequência circular assim, ó, 3, 2, 1, 7, 6, independente de onde é a primeira posição, não cabe nada. Então, eu tenho que fazer ainda aquele controle de se o valor de n for igual a nmax, eu dou um return. Certo? Mas agora o que eu tenho que fazer? Ó, vamos lá, vamos pensar comigo. Vamos pensar primeiro sem o cálculo circular. Vamos só pensar que você está numa posição, que eu tenho ó, o bias aponta para essa posição. Vou mostrar que aqui está 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, aqui eu teria, vamos considerar que eu tenho n igual a 3. Então, eu tenho aqui ó, o AFG. O que eu quero fazer é inserir um elemento aqui. Ele tem que inserir ó, nessa primeira posição. Então, eu vou ter o meu elemento, que vai ser quem? Vai ser, sei lá, o Z. Eu tenho que inserir o Z nessa posição. Quem que é essa posição? É o B menos 1, certo? Esse aqui é o B menos 1. E se eu fizer isso, depois, ao final dessa operação, eu vou ter o meu novo B apontando para essa posição e eu vou ter o meu N igual a 4. Certo? Então, o que eu vou ter que fazer aqui é simplesmente algo assim, ó. Eu posso ou reduzir o B antes ou depois, mas eu posso fazer algo do tipo assim, ó. B menos menos, então eu reduzo o B para essa primeira posição, eu faço V de B é igual ao elemento, e depois eu faço N mais mais. Só isso. Mas aí a gente tem aquele problema. Agora imagina que, beleza, eu fiz tudo isso, mas o meu B, na verdade... Deixa eu desenhar tudo isso aqui de novo, só para a gente ficar mais limpinho. Vai. Agora imagina que eu tenho aqui no meu vetor essa situação de que
eu tenho meu Nmax igual a 6, e eu tenho aqui x37n, uma coisa assim. Meu n igual a 4 e o meu b é igual a 0. Então, o meu b está aqui, ó. Só que veja, o b menos 1, ele é o meu menos 1, que não existe aqui. Então, eu preciso, só que isso aqui, o menos 1, é um mapeamento para o meu 5. Então, quando eu for inserir esse novo elemento, então, se eu colocar o meu elemento for o Z vai ter que aparecer aqui. E eu vou ter que o meu B menos, o meu novo B vai apontar para o 5, e o meu N vai ser igual a 5, da mesma forma. Isso significa o quê? Que eu não posso simplesmente fazer esse B menos 1. Eu preciso, porque se eu fizer B menos 1, ele vira menos 1 e tem algo errado. Então, o que eu preciso fazer é que esse meu novo valor do B, ele vai ser igual ao valor do B menos 1, quer dizer, um elemento anterior, mod Nmax. Então, fazendo essa operação, o meu B ele vira menos 1, mas aí eu faço menos 1 mod Nmax e isso vira o 5, que é o que eu estou precisando. E só isso. Tranquilo, né? O N não tem nenhum problema e eu já tenho essa operação. Custo disso? Constante, né? Veja, eu tenho todas as linhas são constantes, eu não tenho nenhum loop e não tenho nada. Então, eu tenho que essa operação aqui é O de 1. Pior, melhor caso, qualquer caso. Legal. Dado isso, como é que eu faço agora, então, a minha inserção no fim? Será que mudou alguma coisa? Veja. A gente pode até copiar. Vamos copiar isso aqui para a gente ficar um pouquinho... Copiar... Então, vamos lá. Vamos só apagar aqui, então agora a gente vai fazer no fim. Veja, no fim, o que está acontecendo? Eu estou inserindo um elemento, aqui ó, 0, 1, 2, 3, ou... Imagina que o meu bias é no 4, 5. E assim por diante. Tenho x37. Então, se eu tenho o meu bias aqui, o meu n é igual a 7, eu utilizo. Meu n igual a 3. E a única coisa que vai acontecer é que eu tenho que inserir um elemento na última posição, que é essa posição aqui, ó. Ai, não apareceu elemento. Opa, ent, fechar. Certo? Então, eu tenho que inserir esse novo elemento. Imagina que o meu elemento é um x, então o x entraria aqui, meu novo n seria o 4. Mas o b não mudou nada, porque a primeira posição continua na primeira posição. Mas qual que é essa posição aqui, ó? É a posição logo depois desse 4. Mas quem que é esse 4? Esse 4, ele é o meu b mais n menos 1. Porque o B me diz qual é a primeira posição. Veja, se o meu N igual a 3, N menos 1 é 2, o meu B aqui é 2, 2 mais 2 é 4, é essa posição. Então, o B, N menos 1 é o 4. Mas eu quero inserir no 5. Então, o 5, ele é o B mais N. Mas pode acontecer dele estar lá no fim. Então, bom, vamos já colocar aqui. Então, o que a gente tem que apagar aqui, eu já posso apagar esse meu amigo aqui. Por quê? Porque eu não vou mudar o B. Só que a posição que eu vou inserir o meu elemento, ela vai ser um pouquinho diferente. Então, se eu não tivesse nada, eu simplesmente colocaria na posição N mais na posição B e acabou. Só que possa acontecer disso aqui passar do tamanho. Imagina que eu tenho agora essa situação, ó.
em que o meu vetor está aqui e ele termina... Aqui, vamos lá. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho um elemento, ó, x, 3z. Então, o meu B ele é na posição 3, o meu N igual a 3, o meu N max é igual a 6. Aí eu quero inserir agora o elemento vai ser um H. Ele vai aparecer aqui no 0. Se eu fizer B mais N, vai dar 6, que seria essa posição aqui que não existe. Mas eu tenho que transformar esse 6 no 0. Então, o que eu tenho que fazer é 6 mod N max. Então, basta eu chegar aqui, então essa minha operação vai ser N mais B módulo N max. É igual ao meu elemento. Nenhum loop, nada, então eu mantenho a minha inserção no fim como constante. Mas agora eu tenho inserção no começo constante, inserção no fim também constante. Só com isso eu já consigo implementar uma fila, porque basta eu inserir no início em constante e remover do fim, que eu sei que já era constante. Mas vamos ver então a remoção e o acesso. Eu devia ter falado do acesso primeiro, mas vamos falar agora. O que muda no acesso? Lembra, o outro acesso, o acesso eu tenho um char, acesso, eu tenho um char v, um int n. Era a forma antiga e eu tinha também a posição. Só que agora eu preciso falar do nmax e eu preciso do bias também. E daí, por fim, eu preciso me dizer quem é... a posição que eu quero, certo? Então, agora o que vai mudar é só que eu preciso fazer uma transformação do espaço da sequência. Então, se eu tivesse algo do tipo assim, ó, x37, do espaço da minha sequência, 0, 1, 2, 3, para um espaço da minha sequência circular, que pode ser algo do tipo assim, 7, 8, 0, 1, se ele estiver lá para o fim da sequência. Isso eu faço com aquele operador do módulo. Então, como isso fica? Isso fica algo do tipo assim, ó, return. Vai ser o V de pós mais o bias dividido por nmax. Na verdade, eu nem precisava do n. Só para, às vezes eu posso checar se o pós existe ou não. Complexidade disso, ela é constante, O de 1 para qualquer condição. Então, eu tenho acesso e inserção para início e fim constante. Vamos falar da remoção, então. A remoção também vai ser muito boa. Então, vai para remoção, vai ser mais um void. Vamos pensar primeiro na remoção no início. Ela vai receber o char v, vai receber o int n, que vai mudar, vai receber o int b, que pode mudar, o int nmax, e ele... E só isso, na verdade, né? Agora, como eu não inseri nenhum elemento, eu só preciso indicar os detalhes do vetor, certo? Eu também tenho aquela condição de que se o n for igual a 0, eu dou um retorno. Se não tiver ninguém, aí eu não tenho quem. Isso aí. Certo? Então, o que eu tenho que fazer agora? Agora, se eu estou removendo do início, é só pensar, ó. Se eu tenho aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu tenho o meu bias aqui na posição 4, eu tenho x3, 7. Então, eu tenho o meu n igual a 3. O que eu preciso fazer agora, ao eliminar o primeiro elemento, eu vou passar que o meu novo bias vai ser no b aqui, que é basicamente o b mais 1, certo? E o meu n vai virar 2. Eu só preciso, na verdade, fazer isso. Eu não preciso nem remover o elemento que está lá. Às vezes no sistema de segurança é mais interessante que se apague, mas aqui a gente está tranquilo.
Então, o que eu vou ter que fazer é algo mais ou menos do tipo de que o meu N vai ficar menos menos e o meu B vai ficar mais mais. Mas aí a gente tem aquele problema. Se o meu B estava no fim, eu tenho que trazer ele de volta. Então, eu não vou poder simplesmente fazer esse mais mais. Então, eu vou ter que fazer algo do tipo, o meu B vai ser igual ao meu B mais 1 módulo de N max. E acabou. É só isso. Custo dessa função, ó, de 1. Não tem nenhum loop, não tem nada. Certo? Legal. Aí como é que a gente faz, então? Agora a gente só precisa perguntar, será que a remoção no final, ela é... Será que ela continua como O de 1, que é algo importante para a gente implementar as coisas, certo? Então vamos lá. Então a nossa remoção agora, a gente vai falar remoção lá no fim. Então agora a gente tem essa situação, ó. A gente tem aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o bias aqui no 2, x3r, que a gente vai remover do fim. Então a única coisa que eu preciso fazer com o meu n igual a 3. Na verdade, a única coisa que eu preciso fazer agora, o bias não vai mudar, porque eu só vou apagar aqui o r, eu só vou fazer n igual a 2. Então a única coisa que eu preciso fazer aqui é n menos menos. Tranquilo, né? Então, com isso, eu tenho que isso aqui tem complexidade O de 1. Então, olha que legal. Então, se a gente reconstruir aquele nosso gráfico que a gente tinha antes, que é o quê? A gente está falando agora da... Então, a gente estava falando do TAD sequência, e agora a gente está falando com estrutura de dados vetor circular. Então, a gente fala sobre a inserção, a remoção, e a gente também fala sobre o acesso. A gente está preocupado com o início, a gente está preocupado com o fim ou numa posição aleatória. Então, a gente viu que agora a nossa inserção, eu consigo... Fazer umas coisinhas bonitinhas. Eu consigo fazer a inserção no início de maneira constante, inserção no fim de maneira constante. A inserção no meio ainda é aleatória, porque eu ainda teria que fazer empurrar alguns elementos, certo? Mas não é tão interessante. A remoção no início e no fim são constantes. Aqui é vermelhinho. Mas a remoção também é. Mas o acesso é independente, ele é constante, independente da posição. Então, isso significa que eu posso implementar uma pilha, como a gente tinha falado antes. Olha que legal, agora eu posso implementar uma pilha tanto com a inserção no fim e remoção no fim, ou a inserção no início e a remoção no início. Então, eu tenho mais uma nova opção para implementação da minha pilha. Mas também, se eu for implementar a minha fila, agora eu consigo. Eu consigo fazer tanto a remoção e a inserção no fim, quanto... Deixa eu pegar um rosinha aqui. Quanto eu consigo fazer aqui no início e no fim. Então, legal, né? Então, com isso, eu consigo manter aquela estrutura de os dados estarem compactos, estarem num bloco sequencial na memória, mas agora eu consigo implementar tanto uma pilha quanto uma fila, com todas aquelas propriedades que tem a implementação de um vetor, que é todos os dados estão juntos num único bloco, eles precisam ter o mesmo tamanho e eu tenho ainda acesso aleatório a cada um deles e eu tenho uma representação compacta sem precisar de indicadores de onde está cada posição.
Legal, né? Então, a implementação de vetor de sequência é isso. Certo? O que a gente vai ver então depois, o que a gente vai começar a ver agora é as mesmas coisas, o mesmo problema visto do ponto de vista da implementação da lista ligada. Tranquilo? Então até o próximo vídeo.